Olá, mais uma Estação Cultura começando hoje, quinta-feira, dia 2 de outubro, com muita arte e informação. Uma das nossas atrações de hoje é o filme Futuro Futuro, ganhador do Festival de Brasília. Também vamos falar sobre o livro Caminho das Águas. E quem está aqui para fazer o som ao vivo é o Cândido de Castro, o Pedro Borghetti e o Lua. E a gente começa falando com o cineasta Davi Preto, ele é o diretor do filme Futuro Futuro, grandíssimo vencedor da edição de número 58 do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Seja muito bem-vindo, Davi, uma alegria, né, poder celebrar 4 grandes premiações nesse festival super reconhecido e importante aqui do país, né? Obrigado pelo espaço, Paulo, é um prazer estar aqui. Foi realmente uma coisa bem surreal, a gente não estava esperando, mas a gente está bem feliz com esse reconhecimento que o filme teve no festival. Um festival que é tão importante para a gente como cineasta, mas como cinéfilo também, né? Muitos filmes importantíssimos no cinema brasileiro passaram, né? Fizeram parte da tua formação também como cinéfilo. Não, com certeza, assim, né? Acho que Rogério Sganzella, Júlio Bressani, né? O Sérgio Luiz Persson, cineastas que a gente desde a faculdade assiste, né, cineastas dos anos 60, 70, Calão Rachembá também, né, um gaúcho radicado em São Paulo, cineastas que passaram lá e que construíram a história do cinema brasileiro, né, um festival que significa muito para a gente, assim, um prêmio que não acontecia há muito tempo também para o Rio Grande do Sul, né. Importantíssimo. E o Futuro, né, já vem fazendo um brilhante percurso aí, né, para além dessa premiação, já teve em festival internacional, agora vai para o Rio de Janeiro. Conta um pouquinho como é que tem sido essas apresentações, essa trajetória aí pelos festivais. Bom, tem sido primeiro uma alegria, assim, né? Ele começou isso no Festival de Karlovy Vary, que é um dos festivais mais antigos da Europa, né, que acontece na República Tcheca. E lá foi uma experiência muito importante, assim, porque, né, poder apresentar ele para o mercado internacional e ver como um filme que fala muito sobre o Brasil, assim, que fala muito sobre, né, sobre os nossos problemas, assim, como que isso ressoaria lá. E a gente teve uma recepção muito boa, assim. E isso atraiu muito interesse também de outros festivais que a gente está, né, começando a confirmar para o filme fora do Brasil. E agora com isso de Brasília também, né? A gente conseguiu, o filme vai para o Festival do Rio semana que vem, um festival também muito importante, né, pro cinema brasileiro, assim, né, como uma vitrine mesmo, e já tem outras janelas já confirmadas de festivais que vão ser confirmados em breve. É um filme pequenininho, né, independente, sem distribuição no Brasil ainda. Então, cada um desses eventos é muito importante para o encontro com o público, assim, né, e para atrair interesse, né, de espaços de salas de exibição e tal. Então, a gente também espera que esse prêmio também atraia isso, né, atraia interesse para que o filme consiga espaço no mercado que está cada vez mais disputado e tão duro, né. A gente estava acompanhando algumas imagens do filme, vamos falar um pouco, né, do enredo de Futuro, como é que foi o trabalho, a busca pelo elenco, né, como é que foi toda a construção, a concepção. Bom, Futuro ele é um filme, de alguma forma, uma ficção científica, né, uma ficção científica nada convencional, assim, né, ele de alguma forma, ele não quer ser uma profecia, ele não quer acertar nada sobre o futuro, pelo contrário, ele quer especular, né. Para mim, ele é quase como uma espécie de filosofia, assim, uma espécie de meditação, e ele pensa o futuro como não como uma coisa distante, mas como uma sombra que se projeta no presente, né? Então, essa relação entre o futuro e o presente é muito grande. A história se passa num futuro próximo, numa cidade dividida em duas, onde um grande bairro privativo comprou metade da cidade, um bairro privativo de luxo, e onde os avanços da inteligência artificial coexistem com uma síndrome neurológica ainda pouco conhecida. E nesse universo, o protagonista, ele é um homem sem memória, e ele desperta e tenta encontrar quem ele desperta num curso decadente para pessoas que nem ele, né? E a ajuda que ele encontra é de um dispositivo de inteligência artificial que promete ajudar pessoas como ele, mas que, na verdade, levam ele para uma jornada cada vez mais trágica e absurda. Nessa cidade, né? Nessa cidade dividida em duas. Então, ele é um filme que brinca com vários códigos da ficção científica conhecidos, digamos assim, mas subverte todos eles. Assim, ele é muito mais um convite para o espectador mergulhar em várias perguntas e reflexões que a gente está fazendo sobre essas múltiplas crises que a gente vive, né? Crise urbana, crise climática, crise política, econômica, social, mas também crise neurológica, né?
um convite mesmo para que as pessoas mergulhem nisso com a gente, tal qual o protagonista, assim, né? Então, por isso que eu acho que é um filme nada convencional, uma ficção científica nada convencional, porque ele, de uma forma, subverte tudo que a gente conhece, que vem do cinema norte-americano, né? E que dialoga muito, né, com os temas contemporâneos. Acho que essa conexão com o público, que inclusive, né, reconheceu também, né, o trabalho, porque tem, né, essa categoria também nos festivais, e é uma oportunidade também, acho, do cineasta, né, do realizador, perceber o quanto, né, esse tema conseguiu tocar. E hoje em dia, né, essa provocação, essa reflexão é mais do que oportuna, né, Davi? Acho que foi uma coisa também muito de temas que eram muito importantes para a gente naquele momento, né? A gente filmou esse filme em 2024. Ele era um roteiro que falava sobre uma enchente, né? Desde o seu nascimento. E durante as filmagens, logo nas primeiras semanas de filmagem, foram 3 semanas, chovia o tempo inteiro. E na antepenúltima diária estourou a enchente em Porto Alegre. E a gente ficou 3 meses sem filmar, né? No meio daquela tragédia, enfim, um momento que foi muito traumático para todo mundo, né? Então, a gente fala, é como se uma distopia, uma ficção distópica, tivesse se deparado com uma distopia real, assim, né? Então, e muito por isso, né? Porque eu acho que os temas que a gente está falando, né, dessas crises que a gente está falando, que falam muito sobre o futuro, já estão agora, né? Já estão acontecendo. Então, o filme, eu acho que ele convida as pessoas para pensarem sobre isso, pensarem o quanto esse futuro distópico, na verdade, já está aqui. Já não é esse presente, né, que a gente está vivendo agora. Davi Preto, muito obrigada pela presença, parabéns a ti, a toda a equipe. Vou só mencionar aqui a relação dos prêmios, né, os prêmios em Brasília, no Festival agora de Brasília, melhor longa-metragem, melhor montagem, Bruno Carbone, melhor roteiro do Davi Preto e menção honrosa do júri, Zé Maria Pescador. Mais uma vez, um abraço para todos e que seja lindo, né? E como já está sendo esse percurso aí de futuro. Obrigado. Até uma próxima. E a gente vai de música agora. Quem está aqui para fazer o som ao vivo é o Cândido de Castro, o Pedro Borghetti e o Lua. E eles são alguns dos participantes da 3ª edição do Festival de Percussão E-Carta Musical, que vai acontecer agora na Fundação E-Carta, sábados de outubro. Tudo com vocês. Maravilha, daqui a pouco tem mais percussão aqui no Estação Cultura. Agora a gente conversa com os jornalistas Eduardo Seidel e Rafaela Donaducci Flores. 3 meses após as enchentes de maio do ano passado, eles percorreram de bicicleta o caminho que as águas fizeram a partir do Guaíba até encontrar o mar na praia do Cassino. E essa viagem está contada no livro Caminho das Águas, que vai ser lançado agora nas 7 cidades por onde os autores passaram. Muito bem-vindos, Rafaela, Eduardo. Obrigado. Que jornada, hein? E que momento bom agora poder entregar esse trabalho, né, para o público. Como é que foi esse percurso todo e que reflexões também, né? Porque é muito reviver, né, aqueles momentos, a gente comentava agora, né, sobre as enchentes ali de maio.
e que afetaram muito gravemente a todos nós, direto ou indiretamente. Ninguém passou, né, impune por esse momento. Acho que atingiu a todos, né? Acho que foi uma especificidade dessa enchente, né? E impune mesmo, né? Porque a gente acaba contribuindo para essa situação, né? E a gente é obrigado e provocado, né, pela natureza a fazer essa reflexão, né? De que forma a gente está se relacionando, né, com os nossos recursos naturais. Então, acho que é uma dos pontos que a gente quer tocar com esse livro, né? E que é sobre a nossa responsabilidade, né, no nosso cotidiano, no dia a dia, no nosso consumo, nas nossas atitudes. Quais são as consequências, né, delas para o meio ambiente, para a questão climática que a gente está vivendo. E eu acho que a forma que esse livro, que a gente decide colocar nesse livro, traz algumas questões que nos parecem algumas vezes muito utópicas, mas elas estão possíveis e ao nosso alcance, né? Que é, por exemplo, a forma que a gente se locomove no nosso território, né? E se relaciona com o nosso território, né? Isso é uma viagem de bicicleta, então é uma documentação. A partir daí, o resultado dessa documentação tem muito a ver com a forma que a gente resolveu se deslocar, né? Então, esse livro, além de documentar, ele fala também sobre a gente repensar as velocidades, né? O que a gente enxerga se deslocando a 100 quilômetros é uma coisa. Quando a gente se desloca a 10 quilômetros por hora, 15 quilômetros por hora, a gente percebe outras coisas nesse caminho. Sim, é um outro tempo, né, de observação e de se relacionar também com tudo aquilo que vocês encontraram. Tem vários personagens, já estou mostrando algumas aqui das captações, das imagens de vocês. E vocês devem ter conhecido muitas histórias, né, que marcaram esse percurso, né? E a bicicleta por si só também já traz a reflexão da forma como a gente se desloca, né? Como faz o nosso deslocamento cotidiano, né? Isso, a gente já pedala bastante aqui pela cidade. São ciclistas, né? A gente está junto na luta coletiva pela mobilidade urbana. A gente entende que a bicicleta e os outros modais, enfim, a cidade deveria ser mais pensada para as pessoas e não só para os carros, né? E numa situação de emergência climática como essa, eu acho que esse tema deveria ser mais discutido, assim, né? E a gente saiu para fazer essa viagem logo 3 meses depois, e quando a gente fez, a gente não sabia ainda que ia virar um livro. E aí, quando a gente volta da viagem, saiu aquele edital da Aldir Blanc, né? E aí a gente escreveu e fomos contemplados. Aí que veio a ideia, assim, vamos fazer esse projeto virar um livro, né? Aí a gente reuniu as fotos que a gente tinha feito na viagem, os relatos que a gente coletou no caminho, as nossas observações, e transformou isso num livro que ele é uma reportagem, mas ele também é um diário de viagem. Ele fala como se deslocar daqui até a Praia do Cassino, para alguém que quer fazer essa viagem de bicicleta. Enfim, é um convite a pedalar também. É possível. Ela é factível, né? É possível. A gente daqui a pouquinho vai ver o percurso em algumas imagens, ó, que a gente está apresentando. A gente saiu de Porto Alegre, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço, Pelotas e terminamos em Rio Grande. Lá na Praia do Cassino, né? Onde a água chegou, né? Confluiu ali. Chegou no oceano. Vocês ali, né? No percurso, que lindo, pôr do sol, hein? Então, essa é uma das utopias que a gente falava, né? Que parece distante a gente conseguir pensar, por exemplo, na nossa alimentação, quanto de lixo que a gente gera, quanto de embalagem eu gero na minha alimentação. Ou, sei lá, pensar nas energias, né? Se a gente fala sobre renovar energias, não, a gente precisa frear, né, o consumo de energias. Reduzir o consumo, né? Repensar as velocidades, o que a gente está consumindo, de que forma a gente está se deslocando. Dessa coisa tão acelerada, ela não é sustentável para o planeta e nem para ninguém, né? Não tem como seguir a vida assim nesse ritmo que a gente está. Sem dúvida, uma reflexão, né, que cabe a todos e provavelmente vai ser uma das abordagens nos contatos aí com o público, né, nessas cidades pelas quais vocês vão passar agora para o lançamento. Como é que vocês estruturaram? Como é que vai ser a dinâmica aí de contato com o público na hora do lançamento de Caminho das Águas? Nessa segunda-feira, dia 6, é o primeiro lançamento aqui em Porto Alegre, às 7 horas, na Casa de Cultura. Vai ser ali no Bar Térreo, na Travessa dos Cataventos. Vai ter uma conversa mediada pela jornalista Marcela Donini e um show da Clarissa Ferreira.
vai estar a Libretos, que é a editora que está publicando, a Clo Barcelos, então vai ter livros lá para quem quiser. E depois a gente vai voltar a todas as cidades que a gente parou, a gente vai fazer lançamentos por lá também. E tentando juntar essa comunidade das cidades, né? Dos personagens, ou como a Marcela disse, os sobreviventes que estão contados no livro, né? Vamos juntar essa galera e juntar também a comunidade lá. A gente está fazendo esse esforço de juntar escolas, juntar metade dessa tiragem ela é para distribuição gratuita em escolas e instituições de ensino e culturais, né? Então a gente quer voltar e conversar de novo com as pessoas que a gente viu durante a ida, né? Vai ser um reencontro, né? E super importante essa iniciativa, né, de poder compartilhar com esses espaços, né, de cultura e educação. Com certeza, uma obra super importante, contemporânea, né, que diz muito sobre a gente, sobre o nosso estar, né, nesse mundo, né, que é um só, né, e esgotável, né, esses recursos naturais são esgotáveis. Lembrando, então, agora, o primeiro lançamento em Porto Alegre, com a mediação da Marcela Donini, né, vai ter também o show da Clarissa Ferreira, maravilhosa, já esteve aqui várias vezes também no nosso espaço musical, para o pessoal que queira conhecer mais, né, de todo esse processo do projeto, pelo site, a gente vai deixar ali na tela, é o pedalcaminhodaságuas.com.br, é o número do livro, Caminho das Águas, está em construção, né, o site, e já dá para acessar o perfil no Instagram, já está disponível, então vão acompanhando ali o perfil no Instagram, que é o @pedalcaminhodaságuas. Eduardo Seidel, Rafaela Dona Dulce, Flores, jornalistas, fotógrafos, ciclistas, pedalantes, né, e observadores do mundo, aí, muito obrigada pela presença. Convite agora para o dia 6, né, a próxima segunda-feira do lançamento aqui em Porto Alegre. Sigam eles lá nas redes, vai estar tudo em dia para depois acompanhar as próximas cidades também. Bora lá, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, até uma próxima. A gente faz agora um rápido intervalo, volta em seguidinha com mais Estação Cultura, já já.
Que arraso, hein? Que maravilha! Chegou a hora do nosso bate-papo musical. A gente vai saber mais sobre a terceira edição do Festival de Percussão, que acontece nos sábados deste mês de outubro na Fundação E-Carta. O evento vai reunir grandes mestres da percussão em oficinas práticas e um show de encerramento gratuito. Que bacana! Sejam muito bem-vindos. Lua lá na ponta, o Pedro Borghetti, Cândido de Castro aqui ao meu lado, que é o curador. Que maravilha, hein? Maravilha. Conta um pouquinho, tu que és o curador do festival. Pois é, como é que foi o festival propósito dessa edição agora? Ele iniciou com 4 oficineiros, hoje a gente dobrou já, né, no terceiro ano. E está bem diversificada, né, a oficina, a gente está bem feliz, né. O Pedro agora está participando também, da oficina de bumbo legueiro, instrumento regional, né. O Lua já participou. Ana Medeiros, Ana Medeiros Pedro também. Já no programa, tá vindo. em outras ocasiões, né, com os musicais. E vai ser bem bacana porque a gente vai ter também construção de instrumentos cerâmicos, né, através do ateliê hoje, né. Então a gente está bem feliz, né. Que bacana. Vamos apresentar então esses instrumentos. A gente que é tão da percussão, né? A nossa cultura conhece tanto a regional quanto a nacional, mas eu acho que sempre escapa algum que a gente ainda não foi apresentado, né? Então, Cândido, acho que já pode apresentar os teus, aí depois o Bom, o Legueira, ali o Pedro, e a gente vai passando para o Lua também, cada um fala um A maioria desses tambores vai estar no festival, né? O Derbach vai ter uma oficina agora com o Fabiano. Fabiano Derbach é um especialista nesse instrumento. Eu estou aqui com um tambor frame drum, né, que vou dar uma oficina dia 18. Aqui a gente tem um tumbek, que é um tambor iraniano. E depois ali são tambores da linha persa, tambores quadrados, né. Esse aqui da frente? Esse é o Derbach. Ou darbuka, né, para os turcos é darbuka, né. Vou passar para o Pedro para ele apresentar então esse tambor dele. Buenas. Eu vou dar a oficina de bumbo legueiro, né, que é esse instrumento argentino. Gaúcho, né, que a gente já inseriu na nossa cultura também, gaúcha, mas que ele é de Santiago del Estero, da Argentina, feito, né, de um tronco maciço cavado, né, e couro de cabrito. E a gente vai passar um pouquinho sobre os ritmos dessas aplicações dele, né, da Argentina, das zambas, das chacareiras, mas também um pouquinho do nosso sabor. Está super bem acolhido aqui na nossa cultura, né? Ele entrou muito bem nas nossas sonoridades, exatamente, né, Pedro? E agora o Lua fala sobre o seu instrumento. Eu vou trabalhar com o djembe e mais outros instrumentos que são dundum. O djembe que é um instrumento de percussão, enfim, da África Ocidental, né? Enfim, a parte da Costa do Marfim, Guiné, Mali, Burkina Faso, enfim. E outros instrumentos também que acompanham eles, né? Enfim, que é tudo uma orquestração, enfim, de percussão tradicional das africanas. Então a minha atividade vai ser dia 11 às 10 da manhã no E-Carta. Então vamos trabalhar um pouco sobre os fundamentos, o que cada instrumento quer dizer, enfim, e como que se toca esses instrumentos. Vai ser no segundo, então, sábado de outubro. E justamente a minha atividade vai ser no segundo sábado. Conta um pouquinho da construção, do que ele é formado, como é que se constitui esse instrumento. Então, o djembe, para quem gosta assim, e na fazenda, assim, enfim, é feito assim de pilone, enfim, que é tipo uma madeira, couro assim de um animal. Aqui é de cabrito, essa aqui. Enfim, está com umas cordas, temos 13 alços de ferro, enfim. E é tudo feito assim de maneira manual, enfim. A afinação é muito trabalho, então mas é por isso também que o som é bem bonito, né? Sim, enfim. fica lindíssimo, porque a gente já pode conferir, é um trabalho artesanal, né? Sim. Cândido, conta pra gente como é que o pessoal pode se inscrever para participar desse festival, como é que vocês já estão com... Ainda tem inscrições, né? Quem não tiver instrumento a gente fornece também, né? E a percussão vai ser bem democrática, é uma maneira democrática de acessar o instrumento também. E pode se inscrever através do site da Fundação E-Carta e tem bastante informação também no Instagram da Fundação E-Carta, né? E importante que cada sábado vai destacar um oficineiro ou uma dupla, né? Porque são 4 sábados que a gente tem em outubro, né? E aí tu disseste que são 8, né? São 8 mestres. Né? 8 mestres. Nesse sábado a gente tem 3, né? Tem o Pedro Borghetti, que é às 16 horas, né? O Fernando Cessé, não sei se é de manhã ou de tarde agora.
Mas o Fabiano também, são os dois, né? Então vai ter 3 oficinas nesse sábado, né? Que bacana. E não precisa ter um conhecimento prévio, basta Não ter precisa, interesse e né? vontade. Interesse, né? Porque a percussão é isso, ela é bem democrática, né? A pessoa pode chegar lá e o mestre já ensina e a pessoa já sai tocando, né? Que maravilha. Então fica o convite aí para o pessoal pode acessar direitinho os horários, quais são os mestres e a agenda completa no site da Ecarta, que é o ecarta.org.br. Terceiro Festival de Percussão, todos os sábados de outubro, ali na Fundação Ecarta, que fica pertinho da Redenção, na João Pessoa 943, na frente ali da Redenção. Muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, né? Os percussionistas são os mestres mesmo, né? Sim, que bom ter a oportunidade de trocar com essas referências. Lua, Pedro, Cândido, mais uma vez. Agradecer o espaço obrigada. da TVE e a Fundação Ecarta, que nos acolhe, né? Os percussionistas, né? E faz 20 anos que ela está aí promovendo a arte e a cultura no Rio Grande do Sul. E rumo à próxima edição, né? Porque Com termina certeza. uma, já tem que pensar na próxima. A gente vai se despedindo desta quinta-feira no Estação Cultura. Não esquece que tem a nossa reapresentação, é às 11 horas da noite. Também todos os programas disponíveis no canal da TVE no YouTube. E a gente se despede com mais música com os percussionistas Cândido de Castro, Pedro Borghetti e Lua. Tchau, tchau. Nos vemos amanhã a partir das 2, ao vivo aqui na TVE. Tudo com você.